Bom, para falar de redox é óxido-redução. Um elemento sempre vai se oxidar, outro elemento sempre vai reduzir. Você tem uma escala de 0, aí mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7 e assim vai. E para cada zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai, certo? Menos 5, deixa assim. Toda reação que vai para o lado de lá é uma reação de oxidação. E toda reação que vem para o lado de cá é uma reação de redução. Ok? O que a gente vai ter em conta para fazer os elementos, para fazer a reação? A reação, por exemplo, do H2O, uma água, por exemplo, certo? A gente tem que ter em conta os números de oxidação de cada elemento, sendo que o número de oxidação do hidrogênio sempre é mais 1. O número de oxidação do oxigênio sempre é menos 2. Tem suas exceções quando ele está com peróxido ou quando o número de oxidação já vem na fórmula, certo? O que tem que acontecer aqui? 2 vezes mais 1 dá mais 2, certo? Mais 2. 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 2, igual a 0. O que significa isso? Significa que todos os elementos, não importa qual seja, x, y, z, a soma desse com esse tem que ser 0. Sempre vai ter que ser 0, certo? Alguns elementos a gente vai saber de qual é o seu número de oxidação e outros a gente vai descobrir na matemática. Hidrogênio sempre vai ser mais 1, oxigênio sempre vai ser menos 2, ok? Isso aqui é muito importante para deduzir alguns outros elementos. Vamos fazer algum exercício aqui rápido. Acho que tenho... Vamos fazer um que o professor passou lá na sala de aula, mas vamos fazer esse aqui. Não é, vamos fazer esse aqui, ó. K. Vamos lá, potássio mangânico, KMN, O4, mais o ferro, SO4, sulfato ferroso, mais H2SO4, que me dá como resultado MN, SO4 mais ferro 2, SO4 por 3 mais K2SO4 mais H2O, mais água, tá? Qual é o primeiro passo e o mais importante aqui? Descobrir os números de oxidação. Tem que saber assinalar os números de oxidação de todos esses elementos que estão aí em cima. Por onde a gente começa? Pelos que a gente sabe. Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, vamos pelo oxigênio aqui, ó. Eu sei que é menos 2, certo? Aqui eu tenho outro oxigênio, menos 2. Aqui eu tenho outro oxigênio, menos 2. Aqui eu tenho hidrogênio, eu sei que é mais 1, certo? Aqui eu tenho outro oxigênio, menos 2. Aqui eu tenho outro oxigênio, menos 2. Aqui eu vou abrir uma ressalva depois para explicar. Aqui eu tenho outro oxigênio, menos 2. A água a gente não precisa mexer porque ela já está em equilíbrio. Ok. Esse elemento aqui, ó, que eu tenho dois números que eu já sei. E o do meio eu não sei. 4 vezes menos 2 dá 8. 2 vezes mais 1 dá 2. Menos 8 mais 2, ou seja, aqui eu tenho 2 mais x
menos 8. Eu preciso descobrir o valor de x, certo? Se eu devo 8 e pago 2, eu fico com 6. Então, o número de oxidação aqui é o mais 6. Certo? Mais 6. Então, eu já descobri que o número do enxofre é 6. Repito ele para todos os elementos que tiver SO4. Ou seja, aqui é SO4, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui mais 6, aqui mais 6, e aqui eu vou colocar mais 6. Ok? Aqui eu tenho outro que eu posso colocar mais 6. Mais 6. Estamos entendidos? Pois bem, agora ficou mais fácil, né? Vamos para esse aqui. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 6. Se eu devo 8 e pago 6, eu fico com 2. Então, o número do ferro é mais 2. Porque 2 mais 6 é igual a 8. 8 mais 8, 8 menos 8 dá 0. Zerou a conta. 2 por 1, 2 mais 6, 8. 8 menos 8, 0. Zerou a conta. Tem que zerar. Sempre tem que zerar a conta. Certo? Vamos aqui. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 mais 6, 2. Então, aqui entra o 2. Mais 2. Ah, se esse manganeso é mais 2, aqui também vai ser mais 2? Não. Porque aqui o manganeso não está no começo igual está aqui. Se ele tivesse no começo, sim, mas ele não está no começo. Aqui eu tenho um potássio no começo, então vai ser outro número, ok? Que a gente vai descobrir depois. Então aqui zerou. Agora aqui, essa estrutura aqui, ela tem um diferencial que não cumpre a regra de zerar. Primeiro, a gente lembra daquela regra de cruzamento. Então esse 3 que está aqui, ele representa o número de oxidação do ferro. Ok? Esse 3 representa o número de oxidação do ferro. E esse 2 representa o número de oxidação de todos esses elementos. Agora a gente vai descobrir por que é 2. Tá? Oxigênio a gente diz que é menos 2. Então 4 vezes menos 2, menos 8. Só que menos 8 mais 6 não zera. Menos 8 mais 6 fica... Se eu devo 8 e pago 6, eu fico com devendo 2. Então, é esse 2 que está do lado de fora. Ou seja, essa reação tem menos 2 como carga. Entendido? Não, né? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. F é 2, abre, SO4, fecha, 3. Pois... Primeiro vamos aplicar a regra de cruzar, certo? Esse 3 é daqui, número de oxidação do ferro. Esse 2, que está aqui, número de oxidação desse conjunto, ou seja, do sulfato, sulfato, né? Sei lá, sulfato de qualquer coisa, desse aí. Agora... Eu sei que o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e a gente já descobriu que o do enxofre é mais 6. Mais 6, certo? Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 6. Se eu devo 8 e pago 6, eu fico devendo 2. Portanto, esse 2 que está do lado de fora é negativo, menos 2. Agora vamos supor que a gente não saiba o valor do enxofre. A gente não chegou ao valor do enxofre. A única coisa que a gente sabe é que é menos 2. Certo? Que o oxigênio é menos 2. Só que eu tenho esse 2 aqui. Eu tenho esse 2, que eu sei que é o número de oxidação de todo o composto. Se eu tenho menos 2 do lado de fora, significa que a soma desses 2 deverá faltar 2 para 0, certo? Como é que isso aqui pode faltar 2 para 0? Se 4 por 2 é menos 8, eu preciso de um outro número que sobre 2 para dar 0. É o 6, ok? Então vamos continuar aqui. Quais são os números que ainda faltam?
Chegou aqui, vamos para o potássio. Aqui eu tenho o oxigênio, 4 por menos 2, menos 8, mais 6, 8. Eu devo 8, pago 6, fico com 2. Só que aqui embaixo eu tenho o número 2. Se eu colocar o 2 em cima, vai dar 2 por 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 menos 8, sobra 2. Então aqui só pode ser 1. Porque 2 vezes 1 é 2. 2 mais 6 é 8. 8 menos 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Certo? Falta aqui. O que a gente descobriu aqui? Que o potássio vale 1. Então aqui o potássio vale 1. Tá vendo que mole? 4 vezes menos 2, menos 8, mais 1. Se eu devo 8 e pago 1, eu fico devendo 7. Ok? Esses são os números de oxidação dessa equação. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que comparar os números, os elementos do lado de cá da seta com os elementos do lado de lá da seta. Primeiro vamos avaliar o potássio. Vamos assim por ordem, tá? O potássio. Primeiro o potássio. Nesse lado da seta, o potássio tem carga 1 positiva. Do lado de lá da seta, o potássio tem carga 1 positiva. Significa que eles estão iguais. Então, eu não mexo. Está em equilíbrio. O manganeso. Aqui ele tem 7 positivo. E aqui ele tem 2 positivos. Ou seja, significa que o meu manganeso, ele tinha 7 e passou a ter 2. Vamos pegar aquela listinha que eu fiz. Ou seja, ele tinha 7 aqui, mais 7, e agora tem mais 2. De 7 ele foi para 2. A reação é nesse sentido. Então é uma redução. Houve um processo de redução, ok? Redução. Em quantos elétrons ele reduziu? 7. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 elétrons. Ele sofreu uma redução de 5 elétrons. Perdeu ou ganhou 5 elétrons? Ele tinha 7 elétrons, agora tem 2. Ele perdeu? Ou ele tinha 7 e ganhou 5? Como é isso? É simples. Pense que você tem um carro que tem 7 lugares vazios. 7 lugares vazios. Aconteceu uma reação na qual agora você só tem 2 lugares vazios. Ou seja, de 7 lugares vazios, eu só tenho 2 lugares vazios, significa que eu ganhei 5 elétrons. Ou seja, é positivo isso aqui. Ele ganhou 5 elétrons, certo? Então, no processo de redução, se ganha elétrons. Ele ganhou 5 elétrons, ok? Se tem uma redução, obviamente tem que ter uma oxidação. O processo se chama óxido-redução. Se oxida alguém reduz também, ok? Vamos analisar o oxigênio? O oxigênio, aqui eu tinha menos 2. Do outro lado da fórmula eu tenho quantos? Menos 2, ótimo, está em equilíbrio. O ferro, aqui eu tinha mais 2 e o ferro do outro lado eu tenho mais 3. Olha isso aqui, tá vendo? Então vamos mexer no ferro. Mexer não, né? Só analisar ele. O ferro. O ferro eu tinha 2 e agora eu tenho 3. Vamos ver na nossa tabelinha. Mais 3. Eu tinha mais 2 e fui para mais 3. Então de mais 2 para mais 3, ele subiu, então ele oxidou, fez uma oxidação. O ferro oxidou, oxidação, certo? De quantos elétrons? Vamos ver. De 2 para 3 foi? De 2 para 3. Então, de 2 para 3, 1. Apenas 1 elétron. 1 elétron. Como é que a gente pensa aqui? Que eu tinha 2 lugares vazios no meu carro e agora eu tenho 3. Significa que uma pessoa saiu. Eu tinha 2 lugares no meu carro, eu tinha 2 lugares
vazios no carro. E agora eu tenho 3 lugares vazios. Significa que alguém foi embora. Significa que eu perdi um passageiro, eu perdi uma pessoa. Então é negativo, ok? A redução é positiva, a oxidação é negativa. Vamos avaliar o resto dos elementos para ver se estão todos em equilíbrio. Esse segundo oxigênio, tenho -2 aqui e aqui eu tenho -2, tá? Em equilíbrio. Esse hidrogênio eu tenho +1 e aqui hidrogênio é o da água que também tem +1. Esse enxofre eu tenho +6, aqui eu tenho +6 e aqui eu tenho +6, tá ótimo. Esse oxigênio eu tenho -2, da água eu tenho -2, -2. Tá tudo em equilíbrio, ok? Acaba aí. Até aqui é o que o professor quer. Tem outra parte de equilíbrio, estabilização e tal, mas eu não vou gravar porque não é o que o professor quer. Ele vai cobrar até aqui.